Olá, vamos falar sobre lentes. Qual a melhor lente para você utilizar na sua câmera fotográfica? Qual a melhor lente para um retrato, para um cenário, para uma paisagem? Vamos lá então. Aqui, uma lente fixa, uma lente de 50 milímetros. Essa aqui é uma lente fixa também, 50 milímetros. Só que esta aqui é uma lente macro, uma 50 milímetros também, só que macro. Aqui, uma 18-55, que é comumente utilizada aí quando você compra o kit, né, o corpo mais a lente. Costuma ver essa lente da Canon aqui. Esta zoom. E mais esta aqui. Uma zoom 80-200. Aqui você já pode ver bem a distância mínima. Quando está na 80, que é menor, você precisa ter o objeto a distância de 1,5 m da lente aqui para entrar no campo de foco. Abaixo de 1,5 m vai ficar fora do campo de foco, vai ficar desfocado. Então vamos lá. Lembrando, sempre que você tirar, parar de fotografar ou mesmo tirar a lente da câmera, passe para o manual focus. Assim você evita o risco de estragar a tua lente. Tá? Vamos lá então. As vantagens das lentes fixas. Elas são lentes muito mais claras. No caso aqui, como você pode ver, essa lente aqui é uma lente 1.8. Qual que é a vantagem da lente 1.8? Ela é mais luminosa. Costuma-se, né, dizer que ela é mais luminosa. Por quê? Porque você consegue abrir o diafragma até 1.8. E com isso você deixa o diafragma aberto ao máximo, né? Possibilitando muita luz entrando, passando pela lente. Agora, a vantagem da macro, essa é uma lente fixa também, 50 mm, porém macro. A vantagem da macro é que, ao contrário, por exemplo, aqui, ao contrário desta 80-200, em que você começa a ter foco a partir de 1,5 m de distância, essa aqui, ó, a partir de 22 milímetros, você já começa a ter foco. Então, quer dizer, uma distância muito próxima aqui para você conseguir fotografar. Agora, a lente que costuma vir no kit, uma 18-24. Aqui, essa é uma lente, ó, macro 0.25. Não é, ela quer dizer que a partir dessa distância mínima ela consegue fotografar, mas não é uma lente macro em si. Entenda essa diferença. E aqui uma questão aqui que você pode ver. Essa lente, as lentes que eu utilizo, que nem essa lente é uma lente que eu não utilizo, ela fica numa câmera antiga ali na estante guardada. Agora as lentes que eu utilizo, todas elas têm isso aqui, ó, um filtro UV. Para quê? Para proteger a lente. Além de filtrar, né, os raios UV, ultravioleta, você protege. Se acontecer eventualmente algum risco, vai ser no filtro. Então você tira o filtro, troca e está protegida a lente. Esta é uma questão muito importante, porque se você não quiser utilizar filtros, né, nas lentes para não interferir, né, na sua imagem, como no caso dos filtros polarizadores para tirar os brilhos dos metais, né, aqueles reflexos, enfim. O caso do V, ele só filtra os raios ultravioleta e a principal, né, questão que eu utilizo eles são para proteger a lente. É como você, né, utiliza no seu celular e a película, né, para proteger a tela. E aqui, pode ver também, outro
filtro para proteger a lente. Aqui, na lente 80-200, lente 80, então você já considera que 80 você não vai ter a pessoa muito perto. Já fica legal para você ver fotos de pessoas dando uma distância para deixar a pessoa confortável, ainda mais pessoas que não são modelos profissionais, né? Para fazer algum retrato e situações, até mesmo crianças, né? Para deixar as crianças mais à vontade. É bem interessante utilizar essa lente aqui, né? De 80 até 200. A questão aqui, o que você tem que prestar atenção? Nessa lente aqui, você vai ter a seguinte informação aqui, ó. Quando estiver na lente 80, a abertura máxima é 4.5. Quando estiver na lente 200, a abertura máxima é 5.6. São aberturas ótimas para retrato, para deixar o fundo desfocado e tudo mais. Só que não é uma lente tão luminosa assim. Para você ter uma lente 80-200 ou 70-200, enfim, luminosa, com abertura máxima 2.8, por exemplo, vai ser uma lente aí para a faixa dos algo próximo a R$ 10.000 em média. Em média, não precisamente. Tá? Você pode encontrar um pouco mais, um pouco menos, mas é por volta desse valor. Então, é um equipamento, é uma lente bem cara. Mas tem essa questão da qualidade, né? Mas para a maior parte dos trabalhos que as pessoas costumam fazer, ainda mais fotógrafos iniciantes e tudo mais, eu não vejo necessidade de um investimento tão alto assim. Uma lente dessa aqui resolve tranquilamente. Essa lente é uma lente extremamente útil para você que fotografa, né? Situações em casa, em viagens de família, para trabalhos mesmo, para aniversários infantis, para casamentos, batizados, festas. Essa lente aqui, você consegue fazer todo o trabalho com ela, tá ok? Agora, se você tiver essas duas para festas e eventos, aí você tem uma maior tranquilidade no quesito que, dependendo da distância que você está querendo fazer algum registro, você troca a lente e vai aproximar, né, as pessoas sem precisar se deslocar, né? Ou como fazer foto do palco, enfim, a banda tocando. Então você utiliza essa aqui e vai ter uma tranquilidade maior para trabalhar. Mas lógico, você consegue fazer com essa aqui também. A única questão é que você vai ter que se movimentar mais. Mas tá tudo certo. Não precisa fazer esse investimento inicial com a, né, lente que vem no kit com o corpo da câmera fotográfica. Você já consegue fazer dinheiro sem necessitar de outras lentes. Agora, essa lente aqui, eu gosto. Por quê? Porque quando eu comecei a fotografar com equipamento mecânico, era a lente padrão que a gente chamava, né? 50mm lente padrão. E essa vantagem dela ser uma lente bem clara, né? 1.8. E a questão é que, por exemplo, dependendo do equipamento que você tem, se não é um equipamento full frame, o fator de crop, ou seja, o fator de corte, né? Você não tem o frame do sensor ali, digital, um frame inteiro, né? Equivalente àquela película do negativo ali, né? 35mm. Então você vai ter uma parte dele. Então por quê? Porque ele é cortado, né? Por isso o fator crop que chama. Para Canon é 1.6, para Nikon é 1.5. Então você vai multiplicar. No caso aqui da 50mm, vamos pegar aqui para fazer a conta com detalhe preciso. Deixa eu puxar aqui o teclado. Vamos lá. Então, 1.5 e 1.6. Aqui a 50mm. Então, vamos lá. Teremos aqui assim
Esta lente, no corpo de uma Canon, ela equivale a uma lente de 80 milímetros. Vai equivaler a esta aqui, 80 milímetros. Já se for no corpo de uma Nikon, ela vai equivaler a uma lente de 75 milímetros. Tá? Então, presta atenção no tamanho do teu sensor digital da tua câmera. Que você comprando uma lente 50, você pensando que vai estar usando, né, uma lente 50 mm, na verdade, se estiver na Nikon vai ser uma 75, se estiver na Canon vai ser uma lente 80 mm. E o que isso influencia? Isso influencia o seguinte: o ângulo de visão. Aqui a 50 costumava ser chamada de lente normal, né? Porque você tem o ângulo de visão próximo do ângulo da visão humana. Então, para retratos, documentários, ela é muito requisitada, é muito utilizada. Agora, por exemplo, vamos supor que enquanto o ângulo de visão dessa lente aqui seja esse aqui que eu estou fazendo com os dedos, aqui na 80 ela já vai ser um ângulo menor. E na 200 vai ser um ângulo mais fechado ainda. Então, é importante você ter esse conhecimento também, entender essa dinâmica para conseguir realizar a fotografia, né? Fazer a fotografia do jeito que você quer, com precisão, sabendo exatamente, né, que vai conseguir obter o resultado que você deseja. Essa é a importância de você conhecer o seu equipamento, conhecer as lentes, certo? Eu vou pegar o corpo aqui da câmera fotográfica para a gente fazer aqui um teste aqui. Aqui, por exemplo, vamos colocar modo manual, autofocus. Vou pegar aqui a própria lente aqui. Aqui, com a lente macro. Agora, vamos utilizar a lente fixa. Lógico que ela tem a sua própria distância focal aqui, diferente da lente macro. Pode ver que aqui, ó, deixa eu até erguer a câmera aqui, afastar aqui para ver se a gente consegue registrar aqui, gravar. Ok, conseguimos a foto, mas perceba a distância aqui, ó. Eu fotografei com a lente 50 fixa daqui, ó. E sendo que quando eu estava com a lente macro, eu consegui fotografar nessa distância aqui, ó, praticamente, do objeto. Então, a importância de você ter o equipamento, né, certo para aquilo que você quer fazer, né, aquilo que você quer fotografar. Se você não tem a lente certa, você quer fotografar joias, por exemplo, né, ou artesanatos, enfim, o ideal é que você tenha uma lente macro. Agora, se não são objetos tão pequenos, tal, você pode ter apenas uma lente, de repente, como essa aqui, que já vem no kit. Para fazer as fotos.
Vamos voltar aqui, essa aqui para fotografar. Aqui, ó, vamos colocar no 18 mm para ver. Bom, aqui, ó, né? Lembra, sempre guarda no normal focus, passa pro autofocus quando você for usar. Achou o foco já? Então perceba a distância aqui, ó. A distância para a lente grande angular, 18 mm, já foi menor do que a lente 50 para fotografar. Agora vamos analisar o corte da imagem. Estamos aqui com a lente 18, aqui com a lente 50 e aqui com a lente macro. Entendeu qual que é a importância? Lente macro 50, lente 50 normal, lente 18 milímetros. Agora eu vou fazer a sequência. A 18 eu vou fazer com a 24, com a 35 e com a 55. Vamos lá então. A 18 já foi. Então vamos deixar bem na lente 24 aqui, marcada. E vamos lá. Agora vamos para a lente 35. Aqui eu estou testando a distância, tá? Aqui é a distância mínima que ela permite chegar para ter foco. Agora vamos para a lente 55. Já venho para cá porque a 50 foi por aqui, mais ou menos. Então, vamos ver agora. A lente 55, a lente 35, a lente 24 e a lente 18. Pode ver, está tudo em foco. Mas o que você precisa definir é qual é o tipo de trabalho que você mais faz, ou mais pretende fazer, para definir em qual lente investir. Inicialmente eu recomendo essa 18-55, que é uma lente mais versátil, né? Você tem a possibilidade desde a grande angular aqui. Deixa eu colocar aqui no modo tela aqui, ó. Aqui, ó, a diferença. A grande angular e para 55 aqui. Então, para você fazer um close, né, umas situações, dependendo do tipo de trabalho que você faz. E para eventos, festas, essas questões todas, essa lente é suficiente para você trabalhar. Mas veja bem, você precisa saber o que vai fazer e o que quer fotografar. Aqui ela estava lutando um pouco ali porque eu estava querendo dar foco ali na câmera do desenho ali e ela estava lendo aqui um pouco dali. Então eu tive que colocar aqui, pode ver, ó, quadradinho verde aqui. Eu tive que colocar ele para cima só no papel. Porque se eu deixar aqui, pegando a lente, ela fica ali, ó. Ela fica lutando, fica meio na dúvida, e o foco fica no meio do caminho. Então, sempre coloque o foco no que você quer trazer atenção. E aqui, você pode ver. Aqui já está no meio, já fica meio aquela foto modo retrato. A tampa com a escrita Canon está em foco. E ali o fundo, pode ver, a câmera já está desfocada. Agora, eu dando foco ali. A Canon aqui já fica desfocada. E entenda que, ó, aqui não é exatamente o melhor ponto, porque você precisa pegar, sempre ter uma zona de contraste para dar o foco. E aí, né, é justamente, pode ver aqui, ó. Quando você tem contraste, ele vai bem mais fácil. Aqui, quando está muita claridade, ela precisa de um pouco mais. É como quando você tem contraluz. Quando você tem contraluz, o foco vai ficar bem perdidão ali. Então, você tem que
buscar uma zona de contraste, dar o foco e daí enquadra para fazer a foto que você quer. Então vamos ver as fotos aqui para analisar. Então ali, pode ver, primeiro plano desfocado e o objeto que eu queria dar o destaque, que é a mão segurando a câmera, nítida em foco. Aqui, o efeito modo retrato, né? O Canon em foco e o fundo desfocado. Pode ver, quanto mais afastado, né, quanto maior a distância focal da lente, mais desfocado fica o fundo lá. E vocês vendo que eu estava na mesma distância, que no máximo aqui, ó. Às vezes eu estava até um pouco mais próximo aqui e fica desfocado. Aqui eu já estou indo para a granular, então a granular ela já não vai deixar o fundo tão desfocado quanto as lentes, né? É mais próximo já de 50 para cima ali. E aqui, ó, na 18, olha como está quase nítido ao fundo, ou parece pouco desfocado, vamos dizer assim, né? Então, é isso, pessoal. É isso, então. Te desejo aí ótimas fotografias aí, cada vez mais belas, mais bonitas, com mais qualidade. Siga o canal para receber mais informações aí a respeito desse mundo maravilhoso que é o mundo da fotografia. Maravilhoso e divertido. E um grande abraço, até o próximo vídeo. Curte, compartilha com alguém que curte fotografia também para começar a conhecer o canal aí. E um grande abraço.